Estamos de volta com o nosso programa Em Pauta, conversando nesta noite sobre esse Brasil dos emigrantes, esse Brasil dos imigrantes, enfim, conversando sobre essa movimentação que, por um lado, é sadia, é saudável, é salutar, mas, por outro lado, também acaba ocasionando aí algumas dificuldades e aqui nós queremos entender melhor no programa dessa noite. Nesse terceiro bloco, nós queremos aqui agora apontar alguns caminhos, se são possíveis, não é? E o professor Duval vai nos ajudar e muito, além dessa análise muito importante do ponto de vista teológico do nosso querido Frei Antônio Moser. Olha só, antes de passarmos então aqui as últimas questões, vamos mais uma vez às ruas e perguntar às pessoas, e aí, o Brasil melhora ou piora com os imigrantes? Vamos ver o que as pessoas responderam. Bom, imigrante é uma coisa... Hoje, com a globalização, como a gente não pode pensar em imigrante? O Brasil é que tem que se adequar às novas circunstâncias. Piora. É porque o Brasil já está muito cheio. São mais de 200 milhões de pessoas. Para arrumar emprego para quem já está aqui já está difícil. Imagina quem está vindo de fora. Para mim piora. E muito. Acho que melhora. Por quê? Acho que é novidade, né? Imigrante. O pessoal está migrando no Brasil, quer dizer, está crescendo, está evoluindo. Evolução. A gente vai para fora também, né? Então, eu acho que a gente ganha. Os imigrantes, acredito que melhore. Cultura. Piora. Por quê? O Brasil não tem nada que presta, desimigrando para cá fazer o quê? Na minha opinião, piora, né? Melhorar, dizer que tá aqui não melhora mais não, só piora. O Brasil não tem jeito para melhorar, não. Com imigrante ou sem imigrante dá a mesma coisa. Com certeza a gente melhora, né? A economia vai melhorando, tudo melhora. Eles vão conhecendo um pouco da nossa cultura e eles acabam passando pra gente também um pouco da cultura deles. Tá certo. Tá aí uma questão importante que, nesse tocante dos haitianos, que é o que chamou a atenção e aí foi a causa do programa dessa noite, tem outros elementos aqui que vale a pena partilhar, porque realmente a vinda de outras pessoas se torna para o povo nativo um desafio, não é isso, professor? E eu acho que tem outros elementos aí, nesse particular, que vale a pena ser mencionados, como, por exemplo, a questão da educação, o senhor dizia no intervalo. No caso dos haitianos, é muito interessante, né? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de aceitar o outro, né? Ele vem diferente, vem num idioma diverso, vem com outras ideias, com outros costumes, então tem uma certa dificuldade mesmo, né? A gente viu nesses comentários, né, alguém falar que está com desemprego. Nós somos na taxa menor de desemprego histórica, nós 4,5%, como bem lembrou o Fimoso, estamos com dificuldades em algumas áreas, né, de encontrar pessoal qualificado. Mas é interessante no caso dos haitianos que, se nós compararmos o nível de instrução deste grupo que veio para o Brasil, em média, eles têm um nível de instrução mais elevado que o nosso. Mais ou menos 30% desses imigrantes estariam com o segundo grau, completo ou incompleto, 0,7%, quer dizer, menos de 1% não se declaram analfabetos desse grupo, e um tanto de uns 20% não completaram a escola elementar. E tem pessoas de nível superior, né? Ouvi comentários que até neste grupo que estaria vindo aí com esses vistos, haveria até mesmo um juiz de primeira instância, que está querendo tentar a vida no Brasil, né? Então, eu acho que a imigração, é lógico, não vamos pensar que desde aquele momento dos 4,5 milhões de imigrantes que vieram ao Brasil no século XIX, né, dentre alguns desses vieram algumas pessoas que realmente não tinham um compromisso moral ou mesmo de trabalho com aquela região. Isso acontece em todo lugar, mas nunca vamos deixar de lado a presença deles aqui. Se nós somos para o lado da culinária, então todo mundo domingo tem a sua pizza, né, o talharim. E aí vai, né? Só eu peguei o lado da culinária, cultura, a própria tecnologia, tudo isso, né? São Paulo mesmo, a parte foi criada. Grandes empresas. As empresas, substituição das importações do século XIX, princípio do século XX, foi com o trabalho do imigrante, né? Eu acho que realmente a imigração aporta e cabe a nós aceitar as diferenças e trabalhar com essa diferença e aprender com essas diferenças. Aliás, eu acho que é muito importante isso. As diferenças não são barreiras, né? São riquezas. E, Frei Moser, do ponto de vista em termos teológicos, éticos, o que a gente deveria acrescentar aqui em relação às migrações, por favor? Em primeiro lugar, eu acho que de um ponto de vista, vamos partir da pastoral.
essa acolhida, ela pode ser trabalhada do ponto de vista de evangelização, desarmar, não é? E vencer os preconceitos, levar o povo a se desarmar. Então, do ponto de vista mais pastoral diretamente. Mas, por outro lado, melhorar as condições da acolhida significa tentar entender as culturas diferentes, a língua, a própria língua. Por exemplo, os chineses também vêm aqui para o Brasil, são bem numerosos. Aprender mandarim, não é? É que já passei um pouco da idade, senão ia aprender mandarim. Né? Mas realmente, por que não? É um mundo onde as possibilidades de intercâmbio, elas são muito grandes. Então, é o mundo dos filhos e filhas de Deus. Só que eu quero reforçar um aspecto. É o aspecto religioso. Evidentemente, cada imigração, no caso dos haitianos, muitos não são católicos, nem são cristãos. A gente sabe, tem lá seus fetiches, né? Como nós também temos aí nos nossos arredores, sabe? Nas periferias, assim por diante, e também não só nas periferias. Muito bem. Então, esse desafio religioso, você se deparar com outras crenças, com outros costumes, com outros valores, isso é uma riqueza muito grande. Não é? Nós não somos donos da verdade. E isso, justamente, o imigrante vem nos questionar. E me parece que as diferenças religiosas, o pluralismo religioso é fundamental no mundo de hoje. Esse mundo globalizado, se não houver pluralismo religioso, que nós abracemos o muçulmano, que o muçulmano nos abrace, etc. Gente, nós não vamos nunca construir um novo mundo, uma nova humanidade. Então, é fundamental esse respeito à religiosidade, respeito aos costumes dos outros, mesmo que a gente não concorde, eventualmente. Isso faz parte do diálogo, não é? E o diálogo sempre nos enriquece. Tá certo. Agora, ainda, professor, em termos de política migratória, o senhor dizia um pouco a respeito da situação no primeiro bloco, mas quais seriam os próximos passos a serem dados nesse sentido, de acordo com o que o Frei está aqui colocando, do ponto de vista teológico, pastoral? Bom, e cidadão, obviamente. A questão da política migratória, eu acho que o Brasil tem que trabalhar no sentido de ser um país aberto, né? Mas não no sentido de dizer escancarado, mas aberto. Né? É claro que receber cidadãos de outros países, mas é também partindo desse princípio que se nós toleramos, ele também deve tolerar, né? Isso, no sentido que se nós aqui irmanamos, né? Que nós não temos um problema de uma disputa religiosa, né? Coisas que nós assistimos, tristes cenários que acontecem na África, onde crenças vão para violência, e no mundo inteiro, aqui nós não assistimos. Então, quem vem aqui tem que aceitar o outro, também como nós fazemos no país. Então, eu acho que a nossa política ela deve sempre estar ligada aos direitos humanos, ela deve estar aberta a receber aquele estrangeiro que vem ao país, e buscar a sua integração. Acho que esse é o caminho da política, esse é o caminho de uma mudança de paradigma, porque a legislação que nós temos hoje é uma legislação que vem de um momento de exceção democrática. Nós estamos hoje um país democrático e ele deve ser aceito dessa forma e a nossa legislação tem que acompanhar isso. E acompanhar esse novo mundo, que nós vimos pessoas na rua mesmo, todas comentando, né? É um mundo novo, é uma nova realidade e nós temos que nos adaptar a esta nova realidade. E importantíssimo, como bem lembrou o Frei Moser, nós temos que dar um exemplo, está sendo sinalado agora que nós temos que dar um exemplo, porque o que nós tivemos, nossos compatriotas, já passaram pelo calvário da imigração nos Estados Unidos e em todos os locais. Vários morreram na tentativa de travessia dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que nós já passamos o calvário, agora nós temos que dar o exemplo e dizer, olha, nós aprendemos e aprendemos como tratar as pessoas como seres humanos. Tá certo, passamos pelo Calvário, pela morte, agora é hora de manifestar a ressurreição. Quer dizer, a vida nova, esse testemunho para o mundo, porque o Brasil está na bola da vez em tantos aspectos, Frei Moser. É a hora de dar também mais esse bom testemunho, não é isso? Foi bem lembrado, o mundo está cheio de conflitos, de fundo religioso, de fundo cultural. A gente nem consegue entender por que tanta briga. Nós, de alguma forma, damos um exemplo. Agora, é preciso também não se envaidecer, achando que tudo está bem. Há preconceitos ainda também no Brasil. Há uma guerrinha de vez em quando entre pastores, não tanto com os católicos, mas entre si, um vai engolindo o outro, né? É uma coisa que não podemos esquecer. Agora, não há dúvida que Deus nos chama para isso. Testemunhe. A missão de vocês, nesse momento histórico, é mostrar ao mundo que é possível conviver
com raças diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. É isso que eu quero. Uma terrinha tão pequena, com tantos conflitos, sem razão, não tem razão. Né? Mas eu acho que está aí um testemunho, e é um testemunho de fé. É um testemunho de fé, acreditar que é possível vencer tantas barreiras, tantos preconceitos e, ao mesmo tempo, construir juntos. Né? Porque Deus nunca fez o igual. Deus sempre fez o diferente. Eu acho isso fundamental. Deus não conhece clone, não é? Ele só conhece a individualidade, mas no sentido da originalidade. Então, cada povo tem suas originalidades, cada pessoa tem sua originalidade. Inclusive no casamento, se você não souber, claro, o professor acentuou muito bem, aceitar o outro diferente, nada vai para frente. Então, é um momento histórico também do ponto de vista teológico, do ponto de vista religioso, nós darmos esse testemunho de fé, porque no fundo é um testemunho de fé. Tá certo, Frei Moser. Professor, e uma mensagem final, por favor, àqueles brasileiros que ora estão indo, não é? Porque é importante ir, aos que estão voltando e às outras pessoas que também querem fazer no Brasil, por que não, a sua casa também, um lugar de convivência pacífica. Por favor. Eu creio que nós estamos hoje vivenciando um momento muito interessante, com uma grande oportunidade de aprender, né? Aprender com o outro, aprender a aceitar o nosso irmão brasileiro que está fora, não vê-lo de uma outra maneira, como uma pessoa que tentou, que fugiu, não. Ele fez uma opção, ele tem direito à opção. Aqueles que fazem opção pelo retorno, né? Tem que ser aceito na sua comunidade, na sua família, não vão cobrar dele se ele teve sucesso ou fracasso. Aceite-o do jeito que ele é, ele está retornando, né? E, por último, aqueles estrangeiros que vêm ao Brasil, que encontrem aqui no Brasil uma acolhida e que também entendam a nos aceitar como nós somos e tentar contribuir e todos caminhar juntos na construção de um Brasil sempre melhor, mais forte e digno, né, na razão do respeito aos direitos de todo cidadão. Tá certo. Olha, nós vamos terminando aqui e, Frei Moser, colocando aqui uma questão numérica muito interessante, porque dos cerca de 214 milhões de pessoas que vivem fora do seu país, cerca de 106 milhões, ou seja, 49% são cristãos. 60 milhões, 27% desse total, muçulmanos. E apenas 3,6%, obviamente, são judeus. Ou seja, os cristãos continuam aí na migração. Peregrinos, vós sois peregrinos, não é? Buscando aí uma pátria melhor, não é isso? E é assim que precisa ser, né? É assim que precisa ser. Tá certo. Olha, então um grande abraço para você que esteve conosco. Muito obrigado, professor. Foi muito bom o esclarecimento, entendermos mais e melhor esse tema e que temos que aprofundar ainda mais, não é? Mas, sobretudo, experimentar aí na prática essa convivência bonita, construindo uma sociedade melhor, mais fraterna, mais justa, não é isso? Para você, um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.